Programa Entender Condomínio. Um oferecimento Protege Aqui Express. Bom dia, está no ar o programa Entender Condomínio. Dúvida que sempre se faz presente nos condomínios é qual a função do corpo diretivo. No caso do síndico, suas tarefas encontram-se muito claras no Código Civil em seu artigo 1348. O Conselho Fiscal, por sua vez, encontra-se respaldado no artigo 1356 do Código Civil. No entanto, a lei não exige que o condomínio possua um corpo de conselheiros, exceto se a convenção assim o exigir. Síndico versus conselho é o tema para o nosso advogado Dr. Delzio Oliveira, no quadro Entendendo o Condomínio. Em verdade, o conselho, quando é tratado como conselho consultivo, ele está para o condomínio para dar consulta, ou seja, auxiliar a administração do síndico. Ele deve sempre estar ao lado do síndico, aconselhando o síndico a fazer ou deixar de fazer algo, cumprir ou não cumprir determinações ou requerimentos externos, ou até mesmo internos. O Conselho Fiscal não. O Conselho Fiscal ele tem como finalidade dar parecer sobre as contas executadas do síndico. Ou seja, ao síndico cabe administrar o condomínio. Ao Conselho Consultivo cabe dar orientações para a aplicação das verbas condominiais. E ao Conselho Fiscal cabe a fiscalização da aplicação de tais verbas. Então o Conselho Consultivo ele nunca é um adversário do síndico. Da mesma forma, o Conselho Fiscal não é um adversário do síndico. Eles são complementos para dar publicidade e dar melhor transparência aos atos do condomínio. Ao síndico, nos termos do artigo 1348 do Código Civil, ele estabelece cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno, representar o condomínio, cobrar ativamente as multas, juros e taxas condominiais. O conselho é o complemento. Então, o Conselho Fiscal é o órgão importantíssimo para a Assembleia Anual de Prestação de Contas, porque não é na Assembleia Geral Ordinária que se faz a análise das contas executadas pelo síndico, e sim o Conselho Fiscal que tem esta competência. Então nós jamais poderemos pensar que síndico e conselho são adversários. Eles devem coadunar na mesma direção para que efetivamente o condomínio tenha uma boa administração, uma boa aplicação das verbas e a fim de diminuir os custos condominiais e melhorar o convívio condominial. Protege Aqui Express. O que o seu condomínio precisa está aqui. Seguro de incêndio e residencial para condomínios, alarmes monitorados, convenções coletivas. E para você inquilino ou proprietário, temos seguro aluguel padrão básico, universitário e empreendedor, além de consórcios de bens imóveis. Venha para a Protege, pois o que você precisa está aqui. Quando ouvimos a palavra acessibilidade, logo pensamos em um cadeirante ou uma pessoa que não pode se mover, mas que precisa, nesse caso, entrar e sair do seu condomínio. A questão é possibilitar o acesso, vai muito além disso, pois aqui no Distrito Federal existem várias pessoas com a mobilidade reduzida. E é isso que o nosso repórter Lucas Mobai vai mostrar no quadro Pelas Ruas. No ano de 2015, nós estivemos na quadra 205 Sul para mostrar as dificuldades de quem precisa se locomover em cima da cadeira de rodas. Brasília, reconhecida como cidade planejada, projetos arquitetônicos reconhecidos mundialmente, mas quando se trata de acessibilidade, a capital deixa muito a desejar. Já no começo desse bloco aqui, desse bloco H, tem as rampas de acesso, mas como vocês podem ver, é impossível de você subir. Metade da rampa está quebrada também. Aí a solução é a gente dar a volta pelo prédio para tentar subir. 2 anos depois, nós estamos na quadra 509, na Asa Norte, para continuar mostrando as dificuldades de locomoção de quem precisa usar a cadeira de roda. E não precisa andar muito aqui em Brasília para ver que os desafios para quem anda em cima da cadeira são muitos. A gente está chegando aqui em um dos blocos residenciais da quadra 509. As primeiras dificuldades que a gente acha são com os degraus da calçada. A gente vai tentar subir nessa rampa aqui para ver se ela realmente é acessível para quem utiliza a cadeira de roda.
E vai tem que pegar um embalo para tentar subir, porque haja braço. Como a rampa é um pouco íngreme, você tem que pedir ajuda para subir, porque não é fácil não. Tem a rampa, mas acessível ela não é tão acessível assim não. Só que no fim do prédio que tem uma rampa de acesso para quem precisa passar com a cadeira, e a gente vai tentar descer aqui agora. A rampa ela é meio curta nas laterais e você tem que fazer uma baliza para conseguir descer. A gente conseguiu descer aqui com um pouco de dificuldade, mas a gente conseguiu. A gente vê que o prédio se preocupou em colocar a vaga acessível para o cadeirante. Da 509 nós viemos para 309 e encontramos mais uma rampa aqui de acesso ao prédio, à residência aqui. Mas não tem como você subir na rampa porque na frente dela tem um meio-fio. Aí é só com ajuda mesmo que você consegue subir numa rampa dessa. E quando o cadeirante ele tenta ter acesso às calçadas, até existem as rampas, mas parece que elas só foram colocadas aqui. Não foi pensado verdadeiramente para um cadeirante passar. E eu vou tentar passar por esses obstáculos aqui, que eles colocaram essas espécies de canos com concreto, mas o obstáculo em si não é nem o cano, mas sim a forma que eles colocaram a rampa aqui. Você tem que fazer uma verdadeira manobra para ter acesso à calçada. Conseguir subir a rampa a gente conseguiu com muita dificuldade, mas daqui a gente já não consegue subir sozinho, tem que ter alguém para acompanhar. Ao longo do tempo, os próprios síndicos dos condomínios tiveram que adaptar, fazer algumas adaptações para receber os cadeirantes, para ter acessibilidade a eles. E logo nesse bloco aqui, na ponta do bloco, a gente vê que existe já uma rampa, já para o cadeirante se sentir mais seguro na hora de subir, diferentemente do outro prédio que a gente passou, que só tinha o meio-fio e a rampa no fim. A gente já consegue subir aqui nessa rampa de acesso ao bloco. Até agora esse foi o mais fácil da gente passar. E logo do lado de cá do bloco a gente já vê que existe tanto a escada, para quem não tem dificuldade de locomoção, quanto a rampa do outro lado, para quem for cadeirante usar. Eu só acho que o espaço dessas rampas é pequeno para quem é cadeirante, porque fica muito curto para se fazer uma curva ou coisa do tipo. Eu não sei se é porque também eu tenho pouca habilidade com isso, mas até agora esse foi o prédio que a gente encontrou menos dificuldade na hora de tanto entrar no bloco quanto sair do bloco. E aqui o cadeirante descendo a rampa, claro que com um pouco mais de habilidade que eu, consegue já ter acesso ao estacionamento do prédio. Tanto a Novacap quanto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informaram que há um processo licitatório em andamento de contratação das obras para manutenção e construção das calçadas em todo o Distrito Federal. Estas novas calçadas também visam garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. O processo está em análise no TCDF. Assim que houver autorização do tribunal, a Novacap poderá dar prosseguimento ao certame. O investimento total será de R$ 54 milhões a ser aplicados durante esta gestão. Em um primeiro momento, serão executadas as obras prioritárias e urgentes em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. E chegou a hora do quadro Em Pauta, o que o poder público tem feito por nós. Hoje, no quadro Em Pauta, nós estamos recebendo aqui a visita do deputado federal Rony Nemer. Deputado, bom dia. Como o senhor enxerga a questão da regularização dos condomínios aqui no Distrito Federal? Bom dia. Eu queria agradecer primeiro o convite. Como arquiteto urbanista que sou, eu queria deixar claro que as pessoas que optaram por condomínio não são pessoas que dizem invasores. É porque eu participei do governo, projetei 9 cidades. Então o governo tinha uma política para a classe baixa.
mas não tinha política para a classe média e nem para a classe alta, porque a classe alta não precisa. Mas a classe média precisaria, não teve, e os condomínios foram formados no jornal colocado, então era do conhecimento de todo mundo. Agora, nós aprovamos a 759 na Câmara Federal, do qual eu fiz parte da comissão, e é muito importante, é muita gente. Mais de 1,5 milhão de pessoas moram nos condomínios e nós precisamos regularizar, porque tem muitas famílias que às vezes o pai adoece, a mãe adoece, fica triste porque não tem um documento para deixar para os filhos. Então tem que regularizar, é bom para o Estado, porque o Estado vai arrecadar também recursos, mas tem que regularizar, cobrando o preço da terra nua, porque as benfeitorias quem fizeram foram os moradores. Eu acho muito importante, regularizar condomínio é uma coisa importante, seja ele de classe média, seja ele de classe baixa. Acho que todos os condomínios devem implantados e que já estão efetivados, porque não vai haver retrocesso, quem vai ganhar com isso é a população como um todo, principalmente nas questões de acessibilidade e principalmente também o governo, porque vai poder arrecadar mais dinheiro e devolver em recursos para a população. Assim a gente espera. Deputado, é o senhor que fez parte já do governo, o senhor que mora em Brasília há muitos anos, por que demorou tanto a questão dessa regularização? Na verdade, é porque não tinha muito interesse das autoridades em regularizar o condomínio. Ficava naquela história, todo mundo dizia que ia regularizar, ganhava voto, não regularizava, tem a dificuldade também ambiental, tem a dificuldade também dos órgãos de controle, que precisa ter, mas eu sempre disse, falta vontade política. Tem que ter uma vontade de pegar e falar assim, vamos regularizar, vamos fazer. É lógico que tem que respeitar o meio ambiente, é lógico que tem que respeitar as leis. Agora, quando já está impactado, às vezes deixar sem infraestrutura é pior. A gente vê Vicente Pires, por exemplo. Vicente Pires foi feito de forma irregular. Nunca pudemos fazer lá a galeria de água pluvial, mas quando chove, assoreia tudo, os córregos estão todos entupidos, com tudo que desce, vai lá e entope os córregos, prejudica muito mais. Então tem hora que eu acho que falta um pouquinho de bom senso. Eu acho que para tudo tem que ter bom senso. Ah, mas a lei diz que não pode, porque vai prejudicar o meio ambiente. Mas prejudica mais se não fizer o beneficiamento, se não fizer a galeria de água pluvial para conseguir recuperar a água, para essa água chegar no rio mansinha e colocar lá, aumentar o volume do rio e, consequentemente, a gente ter mais água para abastecer. Então é preciso, muitas vezes, bom senso. Eu estive como secretário de obras, pude fazer isso, e como planejador urbano também nós trabalhamos fazendo várias cidades onde a gente pôde abrigar várias famílias. Mas, na verdade, eu queria dizer que nessa questão dos condomínios, eu queria dar os parabéns às pessoas que efetivamente moram em condomínios, porque estão lá, porque moravam de aluguel, moravam de favor na casa dos outros e não tinham condição. Compraram um lotezinho, foram para lá e o Estado foi omisso. O Estado tem culpa nisso. Agora, aquela pessoa, brigo também para aquela pessoa que comprou e não construiu, porque o Estado não deixou, ou com medo de ter derrubado, como vários tiveram, que agora não querem regularizar no nome da pessoa. Essa pessoa tem que ter o direito de preferência, sim, para comprar esse lote, porque ele respeitou a lei. Aí agora, quem não respeitou a lei, que construiu a casa, vai poder comprar direto, sem licitação. E aquele que não construiu, vai poder comprar, mas com licitação. Então, quer dizer, eu acho que é injusto isso. Eu defendo, inclusive foi feita uma emenda, eu também fiz, mas foram feitas outras emendas na 759 para que efetivamente todos pudessem comprar de forma direta, sem licitação. Porque, de forma direta, sem licitação. Porque o que não construiu, eles querem, vai poder comprar, mas com licitação, com direito de preferência. Aí alguém vem, dá um valor muito acima, a pessoa vai ter que cobrir e às vezes a pessoa não tem essa condição. Eu penso que a gente tem que valorizar efetivamente as pessoas que precisam morar e falam, Rony, mas aí vai ajudar os grileiros. Não. Regulariza um só no nome de cada pessoa. Quem tiver mais de um não pode regularizar. Porque aí sim nós vamos atender aquela pessoa que quis a moradia, que pagava aluguel, ou como eu disse, morava numa situação de favor, de desconforto. E isso não é legal. Todo mundo que casa, tem um ditado antigo, eu sou mineiro, né? Mineiro adora ditado. Quem casa, quer casa. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Deputado, finalizando, o senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da profissão de bombeiro civil e eu vejo os condomínios assim, que tem a necessidade de ter um bombeiro civil dentro do condomínio e isso não está muito bem esclarecido. Como esclarecer isso para cada síndico que está nos assistindo? Bom, na verdade, é só verificar a legislação para que efetivamente as pessoas saibam da necessidade de ter os bombeiros civis, as pessoas que possam ali ajudar num caso de incêndio, num caso de qualquer acidente.
Porque incêndio aqui em Brasília nós temos o bombeiro, que é show de bola, nota 1000. Mas se o bombeiro, até o bombeiro chegar, agora nessa época mesmo que tem muito problema, vou te dar um exemplo. Eu já tive academia. Eu sou sócio de uma academia de squash, a gente já funcionou. E pegava fogo, a gente não sabia o que fazer, entendeu? Se tivesse ali, né, com uma academia muito grande, que comporte, é lógico que a gente tem que saber o tamanho do empreendimento para não quebrar o empresário, porque hoje em dia a gente não tem que aumentar mais custos para empresário. O empresário já está pagando imposto demais. Temos que gerar emprego, né? Tem que facilitar a vida do empresário. Mas poderia dar uma noção do que fazer, como fazer até o bombeiro chegar. Porque é importante a função do bombeiro civil, como eu disse, é complementar a função do bombeiro militar. Mas eu queria aproveitar também para deixar o número do meu telefone celular, o 99988-2535, deixar também o meu telefone pessoal, que é esse 99988-2535, telefone do meu gabinete, 3215-5572, deixar também o meu e-mail, contato@roneynemer.com.br, e dizer que a 759 não só está regularizando o condomínio. Todas as terras da União estão sendo regularizadas, principalmente a área rural também, porque há quantos anos os produtores rurais vêm sendo enrolados, termo de concessão, cada governo dá, e fica nessa ligação política para conseguir voto? Não. A gente quer que aproveite também para regularizar todas as terras rurais e dando documento oficial para que todo mundo tenha tranquilidade para poder continuar produzindo. E o campo é muito importante para todas as cidades. Eu disse na minha propaganda da televisão, o campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Vamos valorizar a área rural, que efetivamente é quem bota o alimento com qualidade na nossa mesa. Agradeço muito a participação do deputado federal Rony Nemer no nosso quadro Em Pauta. Segue programa Entender Condomínio. Protege Aqui Express. O que o seu condomínio precisa está aqui. Seguro de incêndio e residencial para condomínios, alarmes monitorados, convenções coletivas. E para você inquilino ou proprietário, temos seguro aluguel padrão básico, universitário e empreendedor, além de consórcios de bens imóveis. Venha para a Protege, pois o que você precisa está aqui. No quadro Linha Direta, o presidente do Sindicondomínio, Dr. José Pimentel, responde às dúvidas dos internautas. Olá, estamos de novo com o nosso quadro Linha Direta do programa Entender Condomínio. Quem está aqui comigo de novo, nosso presidente José Pimentel. Bom dia, presidente. Bom dia, mais uma vez obrigado por estar com a sua equipe, com a minha equipe aqui à disposição de todos que estão nos assistindo. Você pode enviar a sua dúvida sobre qualquer questão de condomínio através do e-mail contato@sindicondomínio.com.br e também na toptvbrasil@gmail.com, que nós responderemos aqui para você no programa seguinte. Presidente, a Sofia Galvão, ela pergunta se inquilino pode ser eleito síndico. Valdir, a 4.591 de 64 e a 10.406, que é a nova lei que instituiu o novo Código Civil Brasileiro, diz que para ser síndico pode ser qualquer pessoa, desde que devidamente eleito pela Assembleia. Então ele pode ser síndico sim, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, presidente, agora já vai uma dúvida minha. O inquilino é eleito síndico, de repente o contrato de locação dele termina aquele ano. Se ele sair, é feita uma nova eleição? Pois é, o que acontece? A eleição para síndico, ela é precedida de um edital de convocação, de uma assembleia realizada, da necessidade dos condôminos em ter alguém que tenha o perfil de administrador. Em relação à questão do tempo em que o condômino inquilino esteja com seu contrato em vigência, deve ser observado pela Assembleia. Terminando o período dele como condômino inquilino, não significa que ele tenha que deixar a administração do condomínio. A exemplo do que nós estamos falando aqui agora é a questão recente do síndico profissional. Nós não temos pessoas estranhas aos condomínios agora sendo eleitos síndicos profissional? A mesma questão é do síndico inquilino. Deve a Assembleia se cercar de todos os cuidados, claro, em especial no tocante à gestão financeira do condomínio, porque pode sim vir causar algum tipo de problema no dia a dia das pessoas que ali residem. Ok, presidente. Francisco Lemos pergunta, em caso de inadimplência, quem deve ser acionado, proprietário ou inquilino? Deve ser acionado o proprietário, porque o débito, a inadimplência é vinculada ao imóvel. É a obrigação próprio terreno, ou seja, a obrigação vinculada ao imóvel. Vai executar o
O proprietário, né? O Daniel Tantas pergunta, quando há correspondência para o proprietário, como deve se proceder? Bom, primeiro que o condomínio ele faz normalmente uma triagem, essa triagem, nós estamos falando de correspondência, o porteiro que estiver naquele momento recebe e faz a devida identificação, através de um livro de protocolo, ele deve fazer a notificação, ainda que verbal, ao proprietário para que apanhe as correspondências, jamais destinar a correspondência à unidade locada. Ô, presidente, no caso do condomínio, né, do síndico, no caso de multar um inquilino, né, como que o síndico deve proceder? Ele deve fazer tudo isso baseado nas notificações, em especial dando ao próprio condômino o direito de resposta, sendo ele de forma reiterada no descumprimento da regra condominial, ele deve aplicar a penalidade e esta penalidade ela tem que ser cumprida por meio de um pagamento de notificação via condomínio, não fazendo via justiça comum. E como o proprietário fica nessa tríade? O proprietário ele tem que ser comunicado que o inquilino dele foi notificado, está sendo suspenso, alguma coisa nesse sentido? A relação entre proprietário e inquilino é de locação do imóvel. Tá. No meu dia a dia, o relacionamento humano entre o condômino inquilino e a gestão do condomínio deve estar pautada na convenção de condomínio. Em especial, aqui o Dr. Delcio esteve fazendo recentemente uma diferenciação entre convenção e regimento. O regimento interno é onde eu devo me pautar a conduta que eu devo seguir dentro do condomínio. Não tem necessidade nenhuma de você estar envolvendo o condômino proprietário nesta relação do dia a dia de convivência condomínio inquilino com a administração do condomínio. O proprietário não precisa ser envolvido nisso aí, né? Samantha Saniak, eu acho que é Saniak, me perdoe se eu errei o sobrenome. Quais as despesas do condomínio cabem ao inquilino? Exceto as despesas extras, que são despesas que, via de regra, são despesas que fazem com que o condomínio possa ter uma manutenção extraordinária, porque a manutenção ordinária do dia a dia, e aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: quando o condomínio aprova uma proposta de regimento, o condômino inquilino, como os demais condôminos proprietários, eles concorrem igualmente dentro do critério da convenção para o rateio das despesas. Claro. Não gera ali uma receita. Então, exceto as despesas extras que o condomínio tenha que efetivar, o condomínio inquilino não deve participar. O Francisco das Chagas pergunta, os inquilinos devem participar do fundo de reserva? Pois é, o fundo de reserva, Valdir, é gerado em função da proposta de orçamento. Se eu estou fazendo um rateio de despesa, a hora que eu somo o valor das despesas e faço uma divisão dentro do critério estabelecido pela convenção de condomínio, que seja por a quantidade de unidade habitacional, eu obtenho um valor de cota participação, não é de taxa de condomínio. Quando eu defino isso, a minha convenção de condomínio diz que do valor que eu obtive mensalmente ou anualmente, eu devo aplicar o percentual de 10% à taxa de fundo de reserva. Claro. Aí ele participa. Presidente, Gutenberg Lemos pergunta, o condomínio pode pressionar o proprietário a retirar o seu inquilino? É uma pergunta meio... Se ele, inquilino, comprovadamente estiver praticando atos que o torne uma pessoa com um comportamento antissocial, certo o síndico proceder com a notificação ao condômino proprietário, no medido de mediação, tentar encontrar um meio termo em relação à continuidade do contrato, se for via imobiliária, até obter um apoio do jurídico dessa própria imobiliária. Caso seja proprietário com inquilino, deve-se fazer com que o contrato seja cumprido. Existe contratos de locação que tem previsão de comportamento antissocial perante o condomínio, já dá direito à rescisão do contrato de locação. Mas neste caso precisa a administração do condomínio exercer o seu poder com bastante cuidado, com bastante zelo, para depois não ser compelida a pagar algum tipo de indenização a título de danos morais.
Eu acho que o termo pressionar ficou muito forte nisso aí. Eu acho que o condomínio pressionar o proprietário a retirar o seu inquilino é meio complexo. Então, muito na seara jurídica, né? Fica algo que, caso o condomínio tenha a devida necessidade, faça-se uma fundamentação, notifica-se aí o caso, o proprietário do apartamento, e aí, dentro da notificação expedida pelo condomínio, busca-se uma mediação, possivelmente, desse conflito, não restando uma mediação, certamente vai haver a necessidade do próprio condomínio proprietário saber que ele precisa proceder com a rescisão em prol do benefício dos demais condôminos que ali residem. Claro. Presidente, nós estamos terminando o nosso quadro. Suas considerações finais? Mais uma vez, os nossos agradecimentos a toda a minha equipe da área de comunicação, a toda a equipe sua, Valdir, a equipe que está junto conosco fazendo o programa acontecer. E eu sou entusiasta do programa. Cada vez que o programa vai ao ar, eu acredito que tem mais e mais pessoas assistindo, e o objetivo nosso é trazer a vocês que nos assistem informações, tirar dúvidas e prestar esclarecimentos. Esse é nosso papel. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Estaremos de volta com o programa Entender Condomínio. E no quadro Quem Sabe, Sabe, a pergunta é a seguinte: Você sabe de quanto em quanto tempo o extintor de incêndios do seu condomínio deverá ser trocado? Rapaz, lá sempre troca. Sempre. Vocês têm cobrado nas reuniões? Nem precisa, porque graças a Deus minha síndica do prédio já tem uns 4 mandatos. Não, para te falar a verdade, como eu não sou dona do apartamento, eu nem assim entro muito em, sabe, apesar até de ser engenheira de segurança do trabalho, que eu teria até que estar preocupada com esse assunto. Mas acaba que você vai cuidando da sua vida no dia a dia e acaba deixando isso para lá, né? Não tenho nem ideia, porque eu não vi. Tem mais ou menos, deixa eu ver, tem 10 meses que eu estou morando no novo condomínio, que a gente mudou, e dentro desse período eu não vi trocando extintores lá. Não sei se houve a troca, né? Mas eu não vi trocando. E a resposta você confere agora. Existe uma norma técnica chamada NBR. Os extintores de incêndio precisam passar por uma inspeção anual, e nessa inspeção anual tem que haver uma empresa responsável pela manutenção e recargas dos extintores, em especial com o responsável técnico. Então o síndico deve acompanhar a data estipulada no próprio extintor, onde há a definição de mês e ano da recarga, e cumprir fielmente o que está determinado dentro dessa norma brasileira de regulamentação. Protege Aqui Express. O que o seu condomínio precisa está aqui. Seguro de incêndio e residencial para condomínios, alarmes monitorados, convenções coletivas. E para você inquilino ou proprietário, temos seguro aluguel padrão básico, universitário e empreendedor, além de consórcios de bens imóveis. Venha para a Protege, pois o que você precisa está aqui. E chegamos ao final de mais um programa. Estaremos de volta no próximo sábado aqui na sua NET, Canal 12. Porém, no site do Síndico Condomínio DF, você pode conferir todos os programas na íntegra. Até lá!